Olá, meus queridos amados irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria para todos, em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e no Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gole da vontade divina para minha alma, dá-me tua bênção para que eu faça todas as minhas ações sobre os vossos olhos maternais. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amantíssima esposa e do amantíssimo coração de São José. Vamos trazer uma mensagem aqui do livro A Palavra Viva de Deus, o livro que traz as mensagens de Jesus ao último profeta, Pedro II, Bento da Conceição, profeta católico de Santa Catarina, com mais de 4.000 mensagens, Jesus passou para ele. E você queira conhecer sobre essas mensagens, acesse o site www.pvdeus.com.br, www.pvdeus.com.br, para você conhecer a história, de Bento da Conceição e também as mensagens para você ler. Vou trazer a mensagem do dia 21/5/95, que fala sobre falar línguas estranhas, carismáticos, Os dons do Espírito Santo. Olha o que Jesus disse ao profeta Pedro II, católico, no ano de 1995. Lê os meus pensamentos somente quem está ligado diretamente em mim, sem precisar de movimento nenhum dos meus lábios através do rosto do santo sudário. O que acontece é a luz que sai de mim, entrando no fundo do teu coração e que passa a clarear todas as palavras que eu quero te transmitir, meu filho. Bento, meu filho querido, a luz do Espírito Santo é, sobretudo, o maior poder. Nele está toda a inteligência, sabedoria, poder, bondade, amor, felicidade, carinho e piedade. Quem tem todos esses dons está ligado diretamente em mim. Tu, meu filho, tu tens isto e nem sabias. Por não escreveres bem, não estás fora destes dons. Porque eu também não tive escola. No entanto, dou a entender aos meus assuntos a quem eu quero, como os dei para alguns dos meus apóstolos que também quase não tinham estudo. No entanto, todos eles eram iguais, menos Judas, o que me traiu. Na hora que derramei o meu Santo Espírito sobre eles, cada um recebeu sua missão, a fim de que eles pudessem falar a língua de cada povo, a quem eles fossem pregar o Evangelho, e para que aqueles que estivessem ouvindo e compreendessem em sua língua. Atos 2:8. Então as pessoas de cada país ouviam perfeitamente as suas palavras e não precisavam de intérprete. Meu filho querido, falar com dom de línguas é preciso para que outros possam entender, quando não é da mesma nação. Mas falar em línguas sem saber o que está dizendo, olha só, 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 27. Isto é coisa do meu inimigo. Ele é que está armando toda esta confusão para impressionar os meus direitos, dizendo que sou eu, Jesus, quem faz isto. São pessoas que não se aprofundaram bem nos meus mandamentos. Alguns deixaram-se iludir por outra religião e deixaram-se dominar por espíritos de seitas que não têm nada a ver com Deus. São espíritos que andam vagando pelo mundo para entrar em qualquer pessoa para permitir, assim como eu tive que expulsar muitos espíritos imundos que estavam no corpo dos possessos das pessoas. Agora que está chegando o fim dos tempos, eles querem se agarrar no corpo das pessoas para se infiltrarem no meio dizendo que sou eu. Meus filhos queridos, quando se trata de assuntos muito sérios, vocês não devem ouvir qualquer um. Jesus. Olha aí, meus irmãos, Jesus falando sobre as línguas estranhas, o dom de língua. O dom de língua que ele falava naquela época é quando tinha o dom de interpretar aquela língua de cada estado que a pessoa fosse. Se fosse um estado, vamos supor, Portugal, outro estado, ali tinha que ter uma pessoa para transmitir o dom daquela língua que aquela pessoa ia falar, que ia pregar. Hoje a gente vê muitas línguas estranhas, muitos católicos, carismáticos, com línguas estranhas, parecendo aquela oração de línguas lá dos evangélicos.
E Jesus está dizendo aqui nessa mensagem que para a gente tomar cuidado com isso, né? Línguas que você não entende, né? Você não consegue entender o que eles estão falando. Ah, mas é a língua dos anjos. Sim, mas assim, como assim se for língua dos anjos, mas as pessoas não entendem? Então as línguas que Jesus fala, né, são aquelas que com intérprete, né, que fala explicando para aquela nação, para aquele país entender o que aquela pessoa está falando. Então assim, e hoje, atualmente, nos tempos de hoje, se refere a muitos carismáticos, né? Muitas pessoas da RCC falando em língua, igual os evangélicos protestantes. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Jesus fala nessa mensagem que o inimigo também pode usar esse tipo de língua para enganar as pessoas, para fazer você perder a fé, para te enganar e você achar que é de Deus essas línguas. E Jesus aqui está dizendo, tome cuidado, né? Os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo é manso, né? Todo mundo entende. Então assim, precisamos, e ele até citou algumas partes da Bíblia aqui, 1 Coríntios 14, 27, que ele fala, isto é coisa do meu inimigo. Quando a pessoa está falando em língua, você não consegue entender o que a pessoa está falando. Hoje tem muitos evangélicos, até mesmo católicos carismáticos, eles têm uma mania de colocar a mão na cabeça das pessoas. Quem pode colocar a mão na cabeça das pessoas para rezar é somente o sacerdote, somente o padre. Você que está assistindo esse vídeo, não deixa ninguém colocar a mão na sua cabeça.